Sejam todos muito bem-vindos. Esse é a nossa primícia do podcast Plano Perfeito Cast, o primeiro episódio de uma série que nós vamos fazer dando dicas, esclarecendo assuntos relacionados a planos de saúde, a seguros e muitas coisas mais. Sejam todos bem-vindos. E vou começar aqui apresentando. Eu sou Simone Caram, sou a responsável pela C. Vieira Corretora de Seguros. Esse é o meu lado aqui direito, é o meu marido, Marco Antônio, que também é sócio da corretora, e os nossos convidados, que é a Solange. Olá. E o marido, Luciano Douglas. Eles hoje vão participar, porque o nosso primeiro episódio vai falar sobre prudência e imprudência. Essas duas irmãs que às vezes entram num conflito aí na vida da gente, vocês vão entender que em muitos pontos, tá bom? Vamos começar e apertem os cintos. Vamos voar. Muito bom. Vamos lá. Vamos seguir. A prudência ela é muito importante na vida da gente como um todo, né? E o planejamento, o projeto, os planos, né, eles sempre vão contribuir para o resultado que a gente vai ter no futuro. Então, não só para o plano de saúde, mas na vida como um todo, né? A gente trabalha com plano de saúde, com seguro, e você planejar o que você vai ter um carro, você vai ter um plano, um seguro para proteger seu carro, você vai ter um plano de saúde para proteger sua saúde, um seguro de vida para proteger a sua vida, né, e seu patrimônio. Enfim, então é muito importante o planejamento como um todo, né? Não só na saúde, né? Sim, com certeza, com certeza. A parte do plano perfeito que a gente colocou, ela diz a respeito de vários setores da vida da gente. A nossa saúde não é só a nossa saúde de pensar no plano de saúde, é nossa saúde de ir num médico, fazer uma medicina preventiva, uma atividade física que acaba auxiliando isso, entendeu? Então, o plano perfeito da gente acontece em vários setores da vida, até numa viagem que você vai fazer, com certeza você faz lá todo um cronograma dessa viagem para que seja a viagem dos sonhos, para que seja o seu plano perfeito para essa viagem. E essas duas irmãs, que eu costumo dizer que a prudência é a irmã que trabalha na luz e a imprudência, ela trabalha na escuridão. Então, é sempre importante pensar no momento que nós vamos fazer algo na vida, para quem nós estamos dando foco, se é a que está na luz ou na escuridão. E vocês podem ter certeza que em qualquer uma delas nós vamos pagar o custo disso, né? Com as nossas escolhas, né? A parte do plano de saúde, que é um foco hoje muito grande, numa utilização correta. As coisas têm mudado muito no mercado. Quando eu comecei a trabalhar com plano de saúde há 25 anos atrás, as pessoas tinham uma preocupação, mas isso não era tão levado em consideração. As pessoas faziam o plano de saúde, utilizavam e estava tudo ok. Mas depois que houve a pandemia, isso trouxe para a realidade, né, para a luz, muitos problemas que já existiam e que depois da pandemia acabaram vindo à tona, né? Então, o esclarecimento para essas áreas é muito importante no que tange a boa utilização, né, do que você tem a respeito do plano de saúde. Isso é muito importante na vida de todos nós. E o que eu penso é que as pessoas não têm muita visão de longo prazo na vida. Isso serve para todas as áreas, né? Se você pensar na sua saúde, todos os bons hábitos que você tem hoje vão te dar um resultado lá na frente, né? Você vai ter uma recompensa lá na frente. Já o mau hábito que você tem uma recompensa imediata, né?
você vai pagar um preço lá na frente por isso. E as pessoas não pensam. Isso serve para o seu plano de saúde, serve para tudo na vida, para a saúde. E as pessoas usam plano de saúde como se fosse plano de doença, né? Elas só vão procurar um médico quando as coisas ficam ruins, quando elas têm uma emergência. Mas se elas pensarem que se elas prevenissem tudo isso, talvez não sobrecarregassem tanto o sistema, né? E não tivessem tantos problemas, né? Inclusive de saúde, né? Meu pai teve um problema há pouco tempo e eu vi lá no hospital uma pessoa que dizia que tinha 63 anos e estava numa cadeira de rodas. O meu pai tem 83 e o meu pai trabalha. Então você pensa como ele está bem, né? E como as pessoas não se cuidam e aceleram o processo de envelhecimento, vão precisar de atendimento mais cedo e de doenças que elas teriam com 70 anos, elas estão tendo com 60. Muito mais cedo. E talvez doenças que elas nem tivessem, nem viessem a ter se elas tivessem cuidado da saúde antes. As pessoas vão vivendo a vida de qualquer maneira e não planejam, né? Não tem um planejamento nem na vida de forma geral, né? Quanto mais de saúde, né? Como você falou, às vezes a alimentação é ruim, a vida é sedentária, ou às vezes trabalho demais, a pessoa se envolve demais com o trabalho, não tem tempo para se cuidar. E quando vai ver, às vezes já não dá mais tempo, vai ter que cuidar da doença, porque de cuidar da saúde já não dá mais tempo. A vaca já foi pro brejo. Eu costumo dizer que o plano perfeito é aquele que dá certo, mas nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você tem sempre que estar ajustando ele, organizando. No caso do plano dar certo, é você ter uma estrutura familiar bacana e que você tenha teu plano de saúde, tem não só isso, mas fazer uma planificação de tudo na tua vida para que dê certo. Não existe resultado que dá certo e que dá errado. Não, existe resultado. Se não for o resultado que você quer naquele momento, você ajusta e vai em busca do que você quer. Então, se a gente parar de pensar em que deu um resultado errado, não esquece isso, não existe. Existe o seguinte, que você corrija e que atinja o resultado que você realmente quer. E, mais uma vez, eu falo que o plano perfeito é realmente dar certo, fazer a coisa para dar certo. Ela estava falando até do meu sogro, que é o pai dela, que estava adoentado e tal. É um cara dinâmico, que trabalha, que não para, ele fala com todo mundo, é um cara que trabalha com vendas, é incrível. E se você tirar isso dele, ele pode ficar até adoecido por isso. O plano perfeito que eu vejo para ele é ele continuar fazendo, continuar com o trabalho dele. Isso é aquela que ela falou sobre fazer atividade física. A atividade física dele é sair de manhã, andar, falar com todo mundo. Cara, meu irmão, se botar ele aqui no podcast, ele passa 2 dias falando. Ele consegue. Ele consegue. Muita gente consegue, mas uma vida consegue. Muito dinâmica, um cara muito ativo. Né, cara? Aí já eleva muito. Eu tenho até uma brincadeira que eu faço, ela sempre fica rindo. Eu falo assim, qual é o seu plano perfeito? Alguém me pergunta, o que você está fazendo? Eu falei assim, cara, eu não faço nada. Eu sou sustentado pelo meu sogro. O cunhado fica aí, querendo uma vaguinha. O cunhado que tá ali. Quer a vaguinha nisso aí. Não pode. Como é que arruma uma brechinha aí. Arruma uma brecha aí. Mas é isso, o plano perfeito, para mim, é aquele que dá certo para você. Dentro do ajuste daquilo que é importante a você. É isso que eu falo. O importante é ter um plano, né? Porque às vezes, o que eu estava falando antes, a pessoa às vezes não tem plano nenhum, né? Não planeja. E aí você não tem como ter um bom resultado se você não planeja, você vai vivendo de qualquer maneira. Síndrome da Alice, né? O importante é você fazer um planejamento. Tudo que você vai fazer, você fazer um planejamento, né? Até para sonhos. Se tem um sonho, quer, sabe, de qualquer coisa, um carro, quero ter um carro X, né? Você tem que fazer um planejamento para atingir suas metas e tal. É a mesma coisa com tudo na vida, né? Igual como você falou. Vai ajustando o resultado até que atinja aquilo que exatamente. Você quer. E muitas pessoas, elas cometem imprudências, mas elas não têm a mínima consciência
daquilo que elas estão fazendo. Você vê com relação a planos de saúde aí, de uso indevido do plano de saúde, a pessoa pensa que minha irmã está precisando de um tratamento médico, eu vou emprestar minha carteirinha para ela pensa que ela está fazendo, que é um ato de amor, né? E na verdade, como a Simone já falou, não é um ato de amor, isso pode causar um problema assim astronômico, né? Teve uma situação que foi criada, né, num vídeo que eu fiz, as pessoas imaginarem, né, que eu empresto a carteirinha, duas pessoas hipotéticas, uma tem plano e outra não tem. E aí essa que não tem plano sofre um acidente e essa que tem plano empresta a carteirinha. Mas isso acontece, Simone? Acontece. Isso é muito mais frequente do que as pessoas imaginam, mas acontece. E imagina essa pessoa que não tem plano, ela dar entrada num hospital usando não só a carteirinha, mas a identidade da outra pessoa. Né? Isso já é um problema sério. E nesse atendimento, se essa pessoa vier a falecer, você imagina para quem o hospital vai fazer aquele laudo de óbito, que vai gerar uma certidão de óbito. Vai ser no nome da pessoa que, na verdade, continua viva. Nossa, que rolo. Muito enrolado. E assim, para as pessoas que não sabem, a operadora, ela vê essa utilização, porque existem marcadores. Quando você utiliza o plano de saúde, eles têm no arquivo, no registro da utilização, o que foi feito. Então, essa utilização de forma consciente, ela é muito importante, porque quem utiliza de forma errada está onerando a operadora, que, lógico, gente, não é uma entidade filantrópica. Isso não existe. Ela visa lucro. E nesse de visar lucro, as pessoas que contratarem esse serviço também têm que ter isso em mente. Eu tenho um plano, eu vou me cuidar com esse plano, mas também essa utilização, ela tem que ser feita de forma consciente. Né? Nós vamos, no passar aí do tempo, a gente vai elucidar para vocês várias coisas que são feitas, às vezes, de forma errada, e às vezes por falta de orientação, porque aí eu até brinco, né, que se você perguntar para um monte de gente quem é o seu corretor do veículo, todo mundo sabe. Quando você pergunta quem é o seu corretor do plano de saúde, poucas pessoas têm esse profissional na sua agenda do telefone celular. Elas não recorrem a essas pessoas, eles só vão recorrer no momento de uma troca, né? Então, fica complicado, porque a pessoa às vezes faz uso errado do plano sem saber que está fazendo uso errado. Tá? Isso é até grave, porque o teu carro tem perda definida, né? Mas você não, né? E as pessoas não sabem quem é o corretor do plano de saúde. Na realidade, eu vejo que o pessoal conhece bastante a Simone, né? Por Sim. causa do pós-venda dela, que todas as pessoas que a gente apresenta, olha, tá com dúvida, procura lá, cara, ela vai te elucidar. Então, todo mundo fala, olha, foi fantástico e tal, porque o pós-venda dela é muito bom. É por isso que o pessoal, na maior parte que não faz esse pós-venda, tem um nome esquecido. Por isso, pessoal, não esquece, você também te incomoda um absurdo, de manhã, de tarde e de noite, né, cara? A gente pega na empresa muita gente assim, as pessoas nos procuram e você vai ver, a pessoa fez um plano de saúde, um seguro-saúde há tantos anos e não lembra mais, não sabe mais, perdeu o contato, não sabe mais quem foi seu corretor. Não lembra. E a Simone faz esse atendimento em momentos assim cruciais, porque normalmente é quando dá um problemaço, não sei onde eu vou ter meu filho, o meu plano não cobre, vou fazer um exame, eu fui internado. Então a pessoa não esquece. Sim. De maneira nenhuma, porque a Simone ajudou a resolver um problemão. Sim. Né? Um problemão. Esse respaldo é muito importante, porque o cliente, eu falo que ele é a parte leiga. Se você pega o cliente no momento que ele precisa,
e você joga ele para um atendimento simplesmente da operadora, você jogou o seu cliente num mar de qualquer um, porque o atendente que vai fazer que ele vai ligar, ele às vezes dá uma informação errada. Aí as pessoas falam, nossa, mas isso é possível dentro da operadora? Já vi acontecendo várias vezes, independente da operadora. Por quê? Nós trabalhamos, como eles trabalham com seres humanos e são passíveis de erro. Então, o que a gente tenta fazer no escritório com o meu time? É minimizar essa possibilidade de erro ao máximo. Por quê? A gente vai dar esse suporte para o cliente, entendeu? E é por isso que eu aconselho as pessoas que eu conheço que sempre procurem você antes de dar qualquer passo, como foi o caso da nossa amiga aí, da nossa amiga que é veterinária, que os pais precisaram trocar o plano, ela não fez isso com você, ela não te conhecia ainda, e quando ele se viu com um problema grave, eles estavam em período de carência. Ele teve um problema muito grave, teve que recorrer ao sistema público de saúde, porque estava em carência, fazer todo o tratamento no sistema público de saúde, era muito grave o que ele tinha, até que encontraram você conseguiu, né, fazer uma transição e reverter isso, né, porque isso foi uma pessoa que por falta de conhecimento, deixou 2 idosos em período de carência. Isso é gravíssimo e que não pode acontecer. O problema do mau planejamento é esse. Muitas vezes você descobre, né, que foi pior do que você pensava quando precisa. Né, justamente quando vai usar. Né, isso vale para tudo. O seguro de um carro que você faz com uma cobertura baixa, aí bate ali num carro importado, aí vai descobrir que não valeu a pena a economia ali de alguns 200, 300, 500 reais, sei lá, né? Na hora de contratar o seguro, eu estou economizando R$1.000 que seja, né? Porque tem uma cobertura baixa. Então, tudo isso é muito importante. E na hora de escolher um médico, né? A escolha do médico é um planejamento, né? Nós fizemos há pouco tempo uma cirurgia nos olhos. Poxa, o médico estava disponível 24 horas. Eu passava mensagem para ele: olha, tá doendo. Não, é assim mesmo, tá ardendo, não, pinga colírio. Então, é uma pessoa que estava disponível. Ele não foi lá só para fazer uma cirurgia e receber e tchau. É um cara que acompanha quer dizer, houve um planejamento na escolha do profissional. É muito bacana. Esse até quando a gente fala do plano, né, do plano perfeito, nós fizemos isso nessa cirurgia. Sim. Nós programamos, nós vamos fazer com quem, em que momento, quem faz primeiro, e aí procuramos, depois que nós achamos o profissional, é que nós tomamos a decisão, e ainda tivemos a prudência de utilizar a rede. Eu sou proibido de usar uma rede que não seja, um médico que não seja da minha rede? Não. Só que as pessoas têm que entender que qualquer movimento que você faça em relação ao plano de saúde, você vai onerar o seu plano de saúde. É um movimento fora da sua rede. Né? Exatamente. Então, isso tem que ser bem pensado, né? Eu quero, porque eu faço questão, porque tem contratos que as pessoas têm direito ao reembolso. E isso, ok. Só que nessa utilização as pessoas têm que ter esse cuidado, porque depois que não existe mais a comercialização do plano de pessoa física, quem tem hoje, ele tem que ir para o plano de pessoa jurídica. E o plano de pessoa jurídica, ele tem uma cláusula que é um contrato bilateral. O que é o contrato bilateral? Depois de um ano, que é o primeiro ano de vigência, que é uma permanência mínima, tanto o usuário, ele pode, com um aviso prévio de 60 dias, falar: eu não vou ficar mais, porque às vezes vai trocar, vai fazer alguma coisa, como a operadora também pode dizer que não quer mais, respeitando esse mesmo prazo de 60 dias. Aí as pessoas perguntam para mim: nossa, mas isso é possível? Eu falo: é possível. Se aquele contrato não for satisfatório economicamente falando, porque as pessoas têm que tirar
Cultura. Essa cultura, né, essa coisa de sonho, de achar que o plano de saúde é uma entidade filantrópica, é uma empresa. Empresa privada, ela visa lucro. Se ela pega nenhum de nós, independente da função, do cargo, de onde, se você for trabalhar num lugar que você não seja remunerado por esse trabalho, ninguém fica. Não tem como. O plano de saúde é da mesma forma. A operadora, se ela olha aquele contrato não tem lucro, não tem um retorno financeiro para ela não vai querer continuar. Aí, e se a pessoa tiver uma doença grave, Simone? Não. Doença grave não foi um planejamento da pessoa ter. Então, a operadora não pode fazer nada com esse contrato. Aí o que acontece? A gente fala que é o risco do negócio deles. Mas a operadora, por exemplo, você falou que o pessoal que praticamente não tem mais CPF, né? É praticamente CNPJ. Sim. A pessoa física tem que passar para CNPJ para poder. Vamos supor que uma empresa que tenha lá um X número de funcionários usa o plano pra caramba. É o primeiro ano dela, resolve, todo mundo fica louco, quer fazer exame, aquilo. Então, isso onera o plano. Sim. A seguradora pode cancelar o plano dessa empresa, mesmo ela estando pagando sistematicamente durante esse período de um ano, ela está passível de ser cancelado esse plano? Tá passível? Pode acontecer isso? Pode acontecer. Por quê? Quando você fala de grupos pequenos, que são grupos de até 29 vidas, aquele grupo ali ele não pode reverter o reajuste para a carteira. Por quê? Por uma determinação da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a que regulamenta os planos, ela tem que pegar e fazer um sistema de mutualismo. Um paga pelo outro. Eu pego a minha sinistralidade da carteira inteira, de 2 até 29 vidas, e faço um reajuste linear. Quer dizer, a grosso modo um paga pelo outro. Quem não utilizou vai pagar por aquele que utilizou. Isso aí, ok. Agora, quando você entra para o campo de empresas com mais de 30 vidas, isso aí pode acontecer do reajuste ser virado para essa empresa, né, essa casa que fez essa utilização, ou a operadora pode dizer que não quer. Dependendo da utilização de como foi feito, eles simplesmente não querem continuar. E saem sem problema nenhum. Eles podem reajustar o valor conforme... Pode. Eu já vi casos de empresas que tiveram mais de 90% de reajuste. E aí, isso é mais ou menos assim... É a operadora falando, eu não te quero. Porque a pessoa dificilmente, a empresa que tem um reajuste de 90%, ela vai querer continuar com a operadora. E aí o que ela faz? Ela vai para o mercado de novo e vai pegar e vai cotar para ela trocar de operadora. Só que... Você acha então, com o que você está me falando, que existe uma falta de conscientização do usuário e também uma falta de conscientização do empresário, que eu acho que o empresário devia sentar com o grupo dele e falar, pessoal, olha, isso aqui a gente tem um plano de saúde, mas não é para esculhambar, todo mundo quer fazer um exame de não sei o que. Então, assim, os caras nunca... Tem gente que estava desempregada há muito tempo, entra para a empresa, começa a trabalhar na empresa, e, meu amigo, uma semana eu vou fazer isso, outra semana eu vou no... Não estou dizendo que ele não possa, eu só estou dizendo que isso tem que ser explicado bem para o empresário e para o empresário explicar ao funcionário dele, olha, cara, se você usar, vai aumentar o plano. Se aumentar o plano, eu vou ter que cortar alguma coisa. Porque também o empresário quer o lucro da empresa dele. Não estou dizendo para o cara ser um carrasco, não pode, não. Ele quer organizar o plano perfeito é aquele que dá certo. Então, no caso desse, era o empresário chegar, ter consciência, fazer... Mas eu nunca ouvi, né? Olha que eu já conheço muita gente, eu nunca ouvi nenhum empresário fazer uma palestra com seus funcionários para falar da consciência de usar o plano de saúde conscientemente.
Por isso que a Simone bate muito nessa tecla. A utilização responsável do seu plano de saúde é muito importante para a manutenção do contrato. E ela esclarece e incentiva as boas práticas. Fala de reembolso assistido, muitas vezes as pessoas não sabem o quão grave e o quanto gera de prejuízo para as operadoras reembolso assistido. Sabe, que é gravíssimo. Ela já falou, já fez vídeo sobre isso, que a pessoa não sabe o que está sendo feito, fornece login e senha do seu plano de saúde para uma pessoa que ela não sabe quem é, que isso é pessoal intransferível, como a senha do seu banco, a pessoa fornece, porque você fazer um reembolso, como ela já me explicou, me corrija se eu estiver errada, é você ir lá pegar o seu recibo, te deram um recibo, você fez um procedimento, você sabe exatamente o que foi feito, aquilo está descrito no seu recibo, você vai lá e dá entrada no seu plano, você dá entrada, você sabe o valor e o que foi feito. No reembolso assistido, fazem coisas, entra um dinheiro na sua conta e você não sabe o que foi dado entrada, o que foi feito. Muitas vezes você vai fazer exames em lugares que você nem sabe quem é que está fazendo aquilo, e no final isso gera um prejuízo e é uma fraude, né? Ainda tem isso, a pessoa pode ser enquadrada em fraude. A gente trabalha muito isso na empresa, a Simone fala isso muito para nossos clientes, e a ideia até do podcast surgiu disso. Ele falou, a gente precisa difundir essa ideia, essa mentalidade, não é nem ideia, é uma mentalidade, sabe, de uso consciente. O plano de saúde é muito importante, muito bom a gente usar, a gente ter direito, né, a manter a nossa saúde bem, a poder fazer um exame quando precisa, mas a utilização de forma inconsciente, inconsequente, pode causar um rompimento e às vezes no momento em que, né, é frágil de uma pessoa, de um segurado. Então, uma solução para isso seria o corretor do plano de saúde, né, fazer uma palestra nessas empresas ou conscientizar o pessoal, olha, vamos tentar manter esse plano num preço justo, um preço que seja bom para eles e bom para a empresa, e que eu não vejo isso, cara. Eu acho que isso foge um pouco. Eu vejo você, a gente família praticamente, né? A gente é família, não praticamente, né? Eu sou cunhado, então eu sou familiar. Então o que eu quero dizer é o seguinte, até foi ela que me apresentou a Solange. Então eu não posso esquecer isso. Não, tô brincando, vamos falando sério. Então o ideal seria a gente pensar em alguma coisa, principalmente você, que é a dona da empresa, você e o Marco, para que vocês pudessem elucidar isso, melhorar porque tem uma distância muito grande entre o corretor de seguro e o empresário. O empresário quer pagar menos, mas ele pode pagar menos e ter um pagamento menos dele prolongado. Inclusive os reajustes diminuir. Não sabe mantendo nada, a sinistralidade baixa. Ele não sabe nada. Não tem isso, um funcionário dele que, olha, em vez de eu ir trabalhar, eu vou fazer um exame. É preciso começar isso, inclusive, com os corretores, porque o corretor, ele deveria entender... Ele quer vender. Exatamente. Ele deveria entender que ele não é um vendedor. Sabe? Vendedor de carro, de roupa, mas o seguro, de forma geral, principalmente de saúde, que lida com a saúde das pessoas, a vida, tem que ter consciência. Começando pelo corretor. E muitas vezes não tem. O cara quer vender. Às vezes ele acha que ele é um vendedor. Ele não é um vendedor. Sim, como esse caso do corretor que fez o plano dos pais dessa nossa amiga e os deixou com carência, 2 idosos. Imagina se ele morre, porque ele não pode fazer os exames. Ou seja, é muito grave isso, né? Uma pessoa pode morrer. O plano de saúde, ele na verdade, ele não é uma calça jeans que se a pessoa comprou errado, ele simplesmente não gostou, ele vai lá e troca, ou ele joga no armário e não vai usar nunca mais. Eu costumo brincar que o canhão da utilização, ele vira para o cliente no momento que ele vai usar o plano. Então, naquele momento ali, ele vai descobrir o que ele contratou.
Então, o papel do corretor é um papel muito sério. Essa conversa que você, Douglas, estava falando, deveria ter. Ao fechar um contrato, deveria ter uma reunião de apresentação do plano para informar as boas práticas que tem que acontecer dentro da operadora. Para você ter uma ideia, a média de utilização de consultas médicas de uma pessoa sadia por ano de vigência de contrato são 3 consultas médicas. As pessoas que estão bem de saúde, elas não procuram, mesmo nós, mulheres, que temos aqueles exames a cada 6 meses, nós temos que fazer. Normalmente uma pessoa saudável, sadia, ela não procura para ir no plano de saúde, para usar o plano de saúde, porque ela está bem. Essa prática começou a ser alterada, a acontecer isso, por conta da conivência de alguns locais que ofereciam, como ela falou do reembolso assistido, facilidades, e as pessoas acharam que estava tudo bem. E não é desse jeito. Se você vai utilizar um plano e na hora que você utiliza, eu terminei a minha utilização, vou numa clínica que não tem meu plano, eu quero saber o que a clínica vai colocar. Esse reembolso assistido, ele aconteceu, imagina, as operadoras tiveram problema com a pandemia, que tiveram que fazer uma cobertura aqui desde que eu me entendo por gente como corretora de plano, era exclusão contratual. Só que na época da pandemia, a ANS, que é essa agência reguladora, ordenou que os planos cobrissem. E sem carência. Então, as pessoas que nunca tiveram plano fizeram, e quem teve Covid teve que ter a cobertura. Quer dizer, a operadora já teve aí um problema financeiro. E depois começou a acontecer essas coisas do reembolso assistido, da pessoa que faz um procedimento estético e o profissional coloca no recibo como se fosse consultas, que isso é ruim para a operadora. E aí muitos contratos foram cancelados. Imagina, a pessoa foi convidada a se retirar da operadora que ela gosta, porque ela teve uma prática que não foi considerada correta. Então, assim, o papel do corretor nisso, eu falo, não é só ele vender, ele tem que esclarecer, porque muitas pessoas tiveram problemas porque elas nem sabiam que isso poderia causar problema. Então, eu estou sempre falando do empresário, mas, enfim, é uma cadeia que tem um empresário, tem os funcionários, que são os beneficiários do plano de saúde, entendeu? Ou então alguém que teve que abrir uma empresa para colocar a família dentro de um plano de saúde. Sim. Então, conscientizar esse pessoal e conscientizar a ponta final para não chegar o médico e fazer um botox e dizer que, tratou da garganta do cara, ou seja lá qual que seja a especialidade dele. Então, eu acho que essa consciência tem que ser... Eu não vejo, pelo menos não tenho acesso a esse tipo de informação como usuário, né? Eu não tenho muita informação. Realmente isso aí é uma coisa que eu vejo você fazendo, falando, explicando. Agora com essa proposta de fazer os vídeos para elucidar cada vez mais, para que todo mundo dentro desta cadeia que eu estou falando de empresário, funcionário... Não só empresário, tem a pessoa que tem plano que não está ligada à empresa. Sim. Que é muita gente. Olha, tem plano de e saúde o médico, que trabalha na empresa. E os porque se o médico também. se tocar, que se ele fizer uma coisa errada, vai perder o cliente que usa o plano, ele vai falar, peraí, não vou fazer paciente isso. Porque no cliente, final das contas já tá todo mundo abraçado ali, se afunda todo mundo. Exatamente. Não vai ter paciente. Então não tem. Aí é o plano Titanic, afundou todo mundo. Exatamente. Né, Exatamente, desse jeito. E assim, é para todo lado, cara. Para todo lado. É um mercado tão amplo que, assim, para todo lado tem uma possibilidade de fraude, sabe? Então, um cuidado que a gente fala sempre que a gente nem vê as pessoas tendo, que é no momento de aflição, você às vezes vai para um hospital, tá sentindo mal, tá por algum motivo, teve qualquer coisa, vai para o hospital, emergência, foi atendido, preencha a ficha e tal.
Você leu aquilo que está preenchido? É importante Não, a ler. parte não lê. Não, ninguém lê. Onde é que eu Assina, vai assino? embora. Tá no celular, assino aqui, vou Na embora. aflição, cara, não tem. O cara tá com uma dor danada, chega lá e fala assim, olha, às vezes tá lê, nem isso, um parente, eu tô às com vezes dor. você tá com Tira uma foto. O que eu costumo dizer nessa parte do hospital é assim, é uma prática que é quase inexistente. E eu faço sempre uma analogia da pessoa que vai pro restaurante. A pessoa come, qualquer pessoa faz isso. Eu vou almoçar com a minha família, faço. Na hora que você termina, que chegou a hora de você ir embora, o que você faz? Você pede a conta. E Por que confere. você pede a conta? Porque você quer ver se o que você vai pagar está ali tudo certinho, se não colocaram nada a mais. Só que quando se trata do plano de saúde, isso não é feito da mesma maneira. O correto é, ao entrar num atendimento hospitalar, o que a pessoa tem que fazer? Ela assina uma guia. Quando a pessoa sai desse atendimento, ela tem que olhar essa guia. Por quê? Essa conta, a pessoa fala assim, vai para o meu plano. Não, querido, essa conta vai para você. Porque se o seu plano achar que teve ali uma utilização, a coisa foi totalmente fora, quem fica com o risco de ter o contrato cancelado é você, não vai ser o hospital. Então, cabe a todos nós ter essa responsabilidade de, no final do atendimento, eu quero a guia. Foi meu filho, foi meu pai, fui eu. Cadê o papel da guia? Pegue o seu celular e tire uma foto desse atendimento. Porque dessa maneira você vai saber exatamente o que foi feito e evita que isso não acontece aqui, só em outro planeta. Lógico que acontece. Às vezes é acrescido coisas no atendimento que a pessoa nem está sabendo. E essa conta vai para o plano de saúde, entendeu? Eu já recebi isso de uma operadora me perguntar, eu como usuária, me perguntar se um atendimento X foi feito por um médico tal. E não tinha sido feito. A pessoa tinha colocado na guia lá uma coisa que não existia. Só que a operadora, nesse caso específico, pegou. Agora, imagina isso acontecendo num número muito maior. A operadora não tem como acompanhar tudo isso, entendeu? Então, cabe quem? A nós, que somos os usuários, a ter esse cuidado. Porque se algo acontece e a pessoa não tem mais o plano, a gente vai se voltar para quem? Rede pública. Que não é, eu não falo nem dos profissionais, que eu conheço profissionais excelentes, médicos Eu excelentes, enfermeiros maravilhosos. O problema da rede pública é o que a pessoa tem acesso. Entendeu? É o próprio sistema. O próprio público, sistema, né? que é problemático. Nós temos um caso aí recente de um sobrinho de um vizinho nosso, que o menino sofreu um acidente, ele estava na moto com um capacete todo certinho. Um carro fez uma conversão errada, pegou a moto dele, ele foi atendido, foi para um hospital da rede pública. Quando ele chegou nesse hospital, ele chegou falando normal, só que ele tinha que fazer uma tomografia. O tomógrafo estava quebrado. Ele levou mais de 20 horas para o atendimento. Esse menino, com 22 anos, ele tinha realmente ocorrido um AVC nele. Rompeu uma pequena veia. Esse menino, ele ficou mais de 90 dias em coma, num hospital, num leito de hospital. Por quê? Ele não fez o hospital, né? Ele não teve o acesso ao que ele precisava naquele momento da emergência. Então, assim, Tinha aparelho, estava estragado. estava estragado, entendeu? Então, assim, é muito Bem importante o plano de saúde. As pessoas que têm que cuidar com todo carinho, como se fosse um tesouro, entendeu? Sabendo, e na hora de uma troca, por favor, não vão fazer de qualquer maneira, porque o corretor apresentou isso. Veja, faça. Eu sempre falo para os meus clientes, quando aparecerem com propostas mirabolantes, faça uma pequena pergunta. Essa pessoa que está me oferecendo isso, ele está preocupado comigo ou com ele? Porque, assim, a falta de conhecimento de alguns corretores
pode levar um grupo familiar, que na maioria são esses CNPJs de 2 até 29 vidas, a cometer um erro que pode causar até a morte de uma pessoa. E pelo que você disse, não pode meio que, tipo uma calça jeans, você troca, não tem como você trocar. Você vai ficar abraçado com esse problema muito tempo, até conseguir resolver, como o caso da minha amiga que tinha um plano pessoa física antiquíssimo e que não tá bom e não paravam de ligar para ela mudar o plano. Eu falei, olha, não dê nenhum passo, fale com a Simone, ela vai fazer o que for melhor para você. Você pode ter certeza disso. Então eu cheguei à conclusão seguinte, que o plano perfeito é ligar pra você, como a maior parte do pessoal fala, Simone, olha, porra, isso eu não consigo, a gente sai às vezes de carro, né? Eu não consigo ver 5 minutos a Simone falando, atendendo. Cara, eu falei, parece corretora de bolsa de valores, cara. E essa minha amiga, a Simone, analisou o plano dela e viu que não era vantagem nenhuma ela mexer. Você tem que continuar com o seu plano. Ainda deu outras instruções para eles não mexerem no plano. Qualquer outro corretor teria trocado. É por isso que eu falei, o corretor não é vendedor. Não é vendedor, ele tem que analisar qual é a situação do cliente, onde que ele está inserido, se é vantajoso para ele fazer aquele movimento ou não. E ela viu que não era, vocês têm que ficar com o que vocês têm, é muito bom. Explicou para ele como ele deveria agir se algum exame não fosse autorizado, porventura não fosse autorizado. E a Simone os instruiu e, nossa, eles estão com plano até hoje. E eu falei, ela falou para eles, não mexam no plano de vocês. Esse produto não existe mais no mercado. Não mexam nele. Vocês têm um tesouro nas mãos. Mostrou para eles. Outro corretor teria, olha, troca, faz esse aqui porque eu quero ganhar o meu. Não parava de receber ligação. Eu vejo você atender um monte de gente. Eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer pergunta? Pode. Claro. Vou fazer uma pergunta. Cara, eu vejo, assim, eu não entendo, mas eu vejo você atendendo, falando, olha, não faz, não sai daí, fica onde você tá. Cara, a gente sabe que time is money, tempo é dinheiro. Então eu falei assim, tempo é vida também, tempo é vida, né? É dinheiro, enfim. Tempo é vida. Eu vejo você atender e você leva um tempo ali atendendo, você dá uma dedicação a uma pessoa que você não vai vender o plano. Aí eu falei assim, cara, como é que você consegue? Porque foi o que aconteceu com esse casal. Exato. A Simone fez toda uma pesquisa, como pediu um documento para eles. Como é que funciona isso Porque voltamos para elas duas, para prudência e para imprudência. Eu, como profissional, o que hoje a C. Vieira, que é a nossa corretora, o que é a base dela? É exatamente a confiança, a integridade e a honestidade. Essa honestidade que volta para esse lado da prudência é exatamente eu falar a verdade. Se eu tenho o conhecimento, por que eu não vou falar para a pessoa? Entendeu? Por mais, olha, eu tenho médicos que são meus clientes. E você vê o ser humano fragilizado na sua mão. Ele olha para mim e fala, mas isso vai dar certo? É desse jeito? É desse jeito. Então, por mais que a pessoa seja o especialista na área dele, no setor dele, ele vem para mim como um leigo. Então, eu preciso, é meu, não é ninguém, é um drive que tem na minha cabeça. Eu não vou fazer nada se eu olhar e antes de fazer milhares de perguntas para esse cliente, e ele, quando ele der o passo, ele vai dar o passo sabendo onde ele está pisando. Nunca, em 25 anos, eu tive um cliente que virou para mim e falou assim, poxa, Simone, isso aí você não me avisou, isso aí eu não sabia. Não tem isso. No mais simples que seja, em ter acompanhante e não ter acompanhante, porque tem diferença nas operadoras, o cliente fica sem saber. Porque eu falo para ele, você tem direito a acompanhante, você está indo para uma operadora que não te dá esse direito a acompanhante. E a pessoa vai sabendo de tudo. Exatamente por isso, porque parece bobagem nos dias atuais, né? Eu quero deitar a minha cabeça no travesseiro e eu quero dormir sabendo que eu deixei o melhor meu no dia de trabalho
e não ter aquela preocupação que a pessoa, ao invés de ter feito uma coisa bacana para ele foi uma bomba que em algum momento vai explodir na cabeça dele, né? E muitos fazem por desconhecimento, né? Sim, não sim, sabem sim, o que sim. estão fazendo, né? Se preparo. Mas eu entendi a pergunta do Douglas. Esse é o nosso trabalho, né? É onde a gente monetiza, a gente Sim. cria a nossa família, né? A nossa empresa sustenta, né? Tem trabalhadores ali dentro, né? Então, e dependem da empresa, né? Mas esses casos, Douglas, eles acabam trazendo novos clientes. Novos clientes. Porque esse casal, por exemplo, que teve esse atendimento, que a gente orientou a não fazer mudança, fica onde está, que é o melhor, essa pessoa, ela fica Grata, né? ela reconhece um trabalho Reconhece bem a feito. honestidade de um trabalho bem feito. né, cara? Exatamente. Isso é legal. Então, a gente tem recomendação na empresa, é recorrente, sabe? É muito normal a gente receber pessoas nos procurarem por recomendação. É até incrível. Não, e assim, as Isso. pessoas até brincam com a gente. Eu fui conversar com uma pessoa, a gente não usava Instagram. Eu brinco que eu sou da época do orelhão com ficha. Então eu não tinha esse coisa. Isso aqui, podcast, isso aqui é uma coisa vapor, assim. né? Inovação. Inovação enorme pra gente. Pô, ele não ficha na minha época, não. Porque eu não fazia. Nunca teve isso. E uma mesmo? pessoa da internet uma vez me perguntou. Falou, mas como que você consegue novos clientes? Aí expliquei. Por recomendação. Ele falou, o quê? 25 anos com recomendação? Eu falei, os meus clientes, eles me recomendam. Até tem uma brincadeira no mercado, né, que a gente fala que se o cliente te recomenda, você é excelente naquilo que você faz. Porque ninguém vai recomendar uma pessoa que presta um serviço, se esse serviço que é prestado, ele não é prestado com excelência. Ainda mais quando você fala de médicos. Esses médicos que eu falo, muitos é um médico que recomenda para outro. Ele fala, pode fazer com ela que ela sabe. Então a pessoa ela vem totalmente despida, né? Ela não está armada, ela fala o que ela tem para falar, eu explico e a pessoa faz, ela se joga. É como se você pulasse de bungee jump, mas você sabe que tem um elástico ali super forte que vai te proteger, que no caso somos nós. Então ele pode se jogar ali que ele não vai ter nenhum tipo de susto. E é maravilhoso quando você completa o processo e o cliente te parabeniza. Né? É muito Isso. bom. E boca a boca é a propaganda mais forte que existe, né? Porque agradece- normalmente é uma pessoa na qual E você agradece confia, a que quem te recomenda. indicou. a quem te Exatamente. recomendou. Sim, sempre. Você vira meio com corresponsável pela indicação. Poxa, você me indicou uma pessoa maravilhosa, muito obrigado. Eu sempre agradeço o cliente que recomenda dessa forma. Muito obrigada pela confiança. Sim. Porque se a pessoa não confiar no que eu faço, ela não vai recomendar. Entendeu? não vai mesmo. Não vai. Então, assim, essas boas práticas do mercado, elas precisam realmente ser difundidas. Eu não falo nem só com o cliente. E sim, quem é a base disso? São os corretores. Se as operadoras elas tiverem esse cuidado, quem é esse corretor que está indo para o mercado? Quem é essa pessoa que está chegando no mercado? Ou ajudar a prepará-los. Sim, né? exatamente. Um treinamento, ensiná-los como funcionam as operadoras, o que eles devem difundir, como as coisas devem ser feitas. Isso vai melhorar muito o serviço e vai mitigar erro, né? Erro contratual. Sabe? Quantas vezes a sua cliente que é ginecologista e obstetra, ela falou quantas vezes ela se depara com contratos feitos de forma inadequada, que na hora do parto a mulher vai para o hospital e não tem cobertura e ela vai ter um filho. Você imagina, ela falou que se depara com isso todo o tempo, por isso que ela só recomenda a Simone, fala para ninguém fazer plano antes de falar com ela, uma ginecologista que recomenda a Simone todo o tempo, né, que inclusive deu um depoimento no Instagram falando isso. Mas as seguradoras, elas até dão treinamento, mas elas dão treinamento muito voltado para os produtos, né? Para o corretor venda, entender. né?
entender o que ele está vendendo, porque realmente Sim. é bem complexo, o mercado é bem complexo. Mas essa parte ética, ela é carente, precisa ser trabalhada. Precisava ter uma educação Ter um olhar. continuada nas Sim. corretoras, sabe? Sim. Deles sempre fazendo treinamentos com os corretores, ensinando, porque muitos cometem esses erros sem ter a mínima consciência do mal que eles podem causar num contrato feito de forma errada. Simone, outra pergunta. Sim. Eu estou sempre falando se pode fazer pergunta, a gente não combinou nada, vir aqui e tal, eu estou me metendo, fazendo um monte de perguntas. Você está 25 anos nessa história toda com a tua empresa, não é isso? 25? 25. Sim, de experiência, sim. A tua visão para os próximos 10 anos de funcionamento dos planos de saúde? Claro, não tem bola de cristal para você chegar aqui e falar assim, vai acontecer, não. Mas o que você acha que, baseado na tua experiência desses 25 anos, os próximos 5, 10 anos, o que pode vir a acontecer? Eu sei que está havendo um despertar de consciência das pessoas, até mesmo para a pessoa falar assim, pô, fulano, você tá com uma dorzinha de cabeça, tá com uma febre, toma aqui não precisa tu ir lá. Ok, se houver um desenvolvimento, aí você vai. Mas até para conscientizar, quer fazer, como a gente sabe, o plano precisa ter lucro. Sim. Entendeu? Se você usar ele para ir ao banheiro, você, cara, vai dar ruim, vai aumentar o preço. Então, essa experiência que você tem de 25 anos, a gente está vendo que cada vez mais aperta mais um pouco aqui, aperta um pouco ali. Como a gente viu nesse período aí de 25 anos, a gente já viu que não faz mais plano de pessoa física, já faz plano de pessoa... Agora, da pessoa jurídica vai ter que ir para outro lugar? Como que é isso? Ou vai ter o pessoal da blacklist? Já tem aqueles caras que são da blacklist. Você contrata esse aqui, acabou o contrato dele, aí nenhuma seguradora quer o cara porque, bicho, isso é o urubu, o cara vem pra cá... Cometeu uma fraude. Isso aí, claro, existe essa blacklist interna dele já. Mas a grande pergunta é assim, o que você acha que vai ter o ajuste que o plano vai fazer para continuar vivo? Porque a gente sabe que, cara... Toda hora, pessoal, tem gente muito boa que usa conscientemente, espero que sejam essas pessoas que a gente está falando, que são as pessoas boas que usam conscientemente, mas tem os caras que estão ali no meio dos bondes que eles fazem não pode falar palavrão, né? Mas eles fazem uma besteira. Uma besteira, eu ia dizer outra coisa, mas os caras fazem uma besteira e aí acaba onerando, acaba causando um problema. O que você acha que o plano pode fazer? O que você acha em que caminho vai andar isso aí? Assim, no lado pela operadora, a maioria já está tomando providências, né, quanto a isso, criando barreiras para evitar determinadas situações, né, que elas ocorram. Eu acho que precisa ser investido, sim, dessas operadoras, tem que ter esse movimento para os profissionais, porque eles precisam ser... esse treinamento, ele tem que ser muito mais amplo, não só a parte de comercialização, e sim o que ele pode causar se ele fizer algo errado. Isso é do lado das operadoras e do lado do usuário. Eu sempre falo para as pessoas, quem tem filho, por exemplo, no primeiro ano, tem o pediatra. O pediatra que você liga, a criança teve alguma coisa, você liga, procura. É isso que eu falo para os meus clientes. Tem um médico, aquele médico, o clínico, que seja o cardiologista, que você possa ligar. Porque nesse momento aí eu estou com uma febre. Eu preciso ir para um hospital. Você vai ter um médico que você vai passar mensagem. Simone, isso não acontece. Me desculpa, acontece sim. Tem médicos que são excelentes, que podem fazer. As operadoras hoje, elas colocaram para atendimento online com médicos. Então, existem mecanismos... Até por vídeo, né? Por vídeo. Consultas que você faz com médicos de outros estados por telemedicina. Exatamente. A telemedicina, ela ajuda muito isso. Então, as pessoas bem orientadas, por isso que essa base dessa pirâmide é o corretor.
é o corretor bem orientado. Por quê? Dentro disso, ele vai conseguir informar esse cliente que ele vai ter acesso a uma telemedicina, que ele não precisa sair correndo para um hospital, que assim, gente, o hospital não é o melhor lugar, porque você é exposto a tanta bactéria, coisa dentro do hospital, por melhor que ele seja, existe isso, e esse médico ele consegue minimizar, porque você só vai procurar um atendimento hospitalar se realmente for necessário. Então, com isso, com essas boas práticas, você consegue diminuir essa utilização errada. E o plano, ele vai ser uma coisa fantástica para daqui a 5, 10 ele anos. Está se blindando cada vez mais. Porque imagina que mundo vai ser esse daqui a 5, 10 anos, se ninguém fizer nada, as empresas simplesmente pararem. Como a gente tem aí empresas que saíram do Brasil e a gente sabe que acontece, né? Elas saem, como bancos já saíram daqui. Imagina se as operadoras de saúde simplesmente decidem que elas não vão mais comercializar. Nós tivemos aí uma seguradora que ela fazia a parte de saúde, ela simplesmente parou. Em abril do ano passado, ela decidiu que não iria mais trabalhar com a parte de saúde e encerrou as atividades na parte. Ela virou só para a parte de outros ramos, mas saúde ela não comercializa mais. Se isso se tornar uma prática, o que vai acontecer? Você vai ter toda uma população que vai ser jogada para o Sistema Único de Saúde. Que então, já não aguenta o que já está sobrecarregado. E aí o que você vai fazer? Né? Ou você vai ter os valores sempre aumentados, que vai diminuir muito o acesso de um grande grupo e automaticamente vai sobrecarregar, como a gente falou, o Sistema Único de Saúde. Então é uma conscientização. Todo mundo tem que ter a responsabilidade. É meu, eu contratei, é uma prestação de serviço, mas é para mim, para minha família. O que eu posso fazer para que isso aqui seja utilizado da maneira correta? Para que a empresa, eu sempre cause alegria para a relação ganha-ganha. Ganha-ganha, os dois lados ganham. Hoje em dia, no mundo atual, não adianta ter uma relação eu ganho, você perde. Esquece. Porque tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o cara fala assim, pô, não, peraí, não vou entrar nisso aí que eu vou perder. Por que eu vou perder? Exatamente. E quem está oferecendo tem que ter a cabeça de falar assim, olha, vou fazer uma coisa que ele não perca. E que todo mundo ganhe, com conscientização, com o uso melhor. Educação. Como você falou, o uso melhor do plano de saúde, consciente, desconsciente do plano de saúde. Exatamente. E se não tiver isso, amigo, as operadoras sobrevive isso. Você falou daqui para frente o que pode acontecer. O que a gente tem visto são as operadoras se fechando de uma forma de se proteger, né, contra fraudes e essas coisas que eram recorrentes, né? E oferecendo produtos também mais flexíveis, elas têm feito, né, como coparticipação para uma empresa, por exemplo, que isso evita que a pessoa use em excesso o plano, porque ela vai participar no pagamento daquilo. Então, assim, eles começam a criar ferramentas, né, para minimizar as fraudes e para possibilitar quem quer fazer uso consciente poder ter um plano de saúde, um seguro de saúde que atenda, né, tanto as empresas quanto a grupos familiares, como você falou. Isso aí é ter, como eu falei, é ter essa visão de forma ampla, né, de você olhar e conseguir ver a minha prática, a minha boa prática vai manter o mercado que me é muito satisfatório. Gente, não tem nada que pague você ter alguém que precisa de um atendimento médico, de um hospital, e você entrar numa instituição dessa e ser bem atendido, de você ter aquele pronto atendimento na hora, de você ver que o seu filho, um ente querido seu, até você mesmo, ter aquilo e falar assim, gente, eu posso
Nossa, olha que maravilha. Funciona, entendeu? Eu fui atendida. Então, assim, as operadoras de saúde, elas nos prestam um serviço maravilhoso, entendeu? E a gente parar com essa coisa de utopia e falar assim, não tem, eu estou pagando. Não, você está pagando e você tem um excelente serviço exatamente porque você está pagando. Porque... mas eu acho que na cabeça do cliente, quer dizer, De alguns, né? Não pode generalizar. Mas o cara, vamos supor, o cara vai lá e faz um hemograma, usa o plano para fazer um hemograma. Ele sai de lá, ele não quer nem saber quanto custa o hemograma para ele fazer. O plano está pagando, então vamos usar. Mas na verdade é ele que está pagando. É ele que está pagando. Não é o entendeu? plano. Mas essa mentalidade tem que acordar, tem que mudada. pegar e dar uma paulada na cabeça do cliente e falar assim, acorda, é você que paga, cara. Na verdade, essa paulada acaba acontecendo quando ele vai utilizar, ou ele tem um reajuste, ou ele tem uma cirurgia, entendeu? Então, assim, se eu fosse hoje colocar aqui, o podcast teria que ter umas 5 horas. Entendeu? Porque é muita história, são muitas nuances que nunca foram ditas. Hoje as pessoas entram na internet, eu quero comprar um plano de saúde. Você tem inúmeras corretoras, mas essa informação, né, essa clarificação dessa utilização, isso não existe, é quase zero. E nem de como contratar, porque eu quero fazer um plano de saúde, a pessoa não sabe que ela tem que ter um hospital perto da casa dela. Quais são os fatores para você fazer uma boa contratação de um plano de saúde? O que precisa ser explicado para essa pessoa? Muitos corretores não sabem disso. Quando a pessoa vai ver, o hospital que ela vai utilizar é longe da casa dela. E se você precisar de uma assistência de emergência, e o tempo nesse caso é fundamental. Tem que ser um lugar próximo à sua casa. Sim, a pessoa teve um AVC. É crucial o tempo. Ela precisa ser levada para o hospital rapidamente, ter atendimento muito rápido, né? E as pessoas não sabem disso. Quando vão ver, a rede credenciada do hospital é lá onde o Judas perdeu a bola. Aí entra planejamento, prudência, né, uso consciente. Um profissional que sabe o que está fazendo. Eu vou fazer uma analogia. A pessoa coloca a placa solar em casa. Fala, agora eu posso usar o ar-condicionado, e sai ligando tudo. Sim. No final de um mês, a conta volta como era antes. Eu falo assim, poxa, mas eu pus placa. Mas você estourou a utilização de tudo. Tem que ser então, de forma assim, consciente. É planejamento, não adianta. Se não for bem planejado, se não for usado de forma consciente, vai dar problema. Tudo que você faz de forma consciente é mais efetivo. Tudo. Isso se aplica à atividade física, isso se aplica quando você vai fazer um seguro. Tudo na sua vida. Tenha consciência daquilo que você está fazendo. Está fazendo um movimento, eu estou fazendo esse movimento aqui. Quando você tem consciência, ele é mais efetivo. Ir pro seguro de forma consciente. Você vai procurar um profissional habilitado para fazer aquilo que vai tirar suas dúvidas. E você vai ter muito mais assertividade nisso, né? Em tudo. E uma coisa muito séria, né, que eu falo... não vejam o plano de saúde como eu não pago. Eu já tive pessoas que falaram para mim, mas isso aqui eu estou pagando e não estou usando. A sensação é que ela está jogando dinheiro fora. E isso não é verdade, porque, como foi dito no começo, né, é plano de saúde. A operadora... ela está com você junto, você está com saúde. Aconteceu algo e você precisa do plano... Essa é a exceção. É a exceção, porque aí você já está no plano, ok, vou cobrir. Estou aqui porque você entrou na prudência, você se preparou. Não achem que é dinheiro jogado fora. É igual o seguro do carro. Exatamente. E assim... quando você olha, a gente fala assim, existem coisas que a gente consegue pagar, que é uma consulta, um exame, é pagável. Um hospital é impagável. Se as pessoas tiverem assim, a curiosidade,
pode ligar para qualquer hospital particular e perguntar quanto que é uma diária de UTI. E essa diária é somente para a pessoa ficar no quarto, sem contar medicamentos, sem contar honorários médicos. Então a conta, ela não fecha. Por quê? Diferente do carro, que tem uma perda definida, nós não temos isso. A pessoa pode entrar no hospital e gastar 10 mil reais, como ela pode gastar 5 milhões. Então entendam que as pessoas, você paga pelo seu plano, você está fazendo uma prevenção. Ninguém quer usar, como seguro do carro também ninguém quer. Mas se você precisar, ele está lá para te dar o amparo, te dar o acesso a uma rede bacana. Porque na hora que tiver o problema, não adianta procurar ninguém. Porque a operadora não vai fazer. Ela não vai querer e não vai te dar o suporte. E, infelizmente, pela imprudência, a pessoa vai ter que recorrer a um serviço que está mais do que sobrecarregado, que é o serviço público. Tem coisas que não podem ser feitas fora do ambiente hospitalar, seja ele público ou privado. Existem cirurgias que nem você vendendo um apartamento você consegue pagar, de tão alto que é o valor. E esse tipo de coisa não pode ser feita fora do ambiente hospitalar. Ou de forma particular, eu vou pagar ali o hospital e vou fazer. Você tem que estar dentro de um sistema, seja ele o privado ou o público, né? Não tem como. Exatamente. Entendeu? Bom, eu acho que para a nossa primícia do Plano Perfeito Cast, eu acho que nós já demos o pontapé inicial aí de uma série de episódios que nós vamos conversar a respeito de uma boa prática do mercado para a utilização do plano, para um profissional e até para a própria operadora, que também ela precisa ter isso, ter a conscientização dos responsáveis da diretoria, que essa base que são os corretores, que é a área comercial, ela precisa estar muito bem preparada, exatamente porque dessa maneira ela vai evitar prejuízos, né? De forma geral, prejuízo para todo mundo, tanto usuários como a própria operadora. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo.